Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Na Folha de São Paulo, fortes chuvas levam à interdição de passarelas das Cataratas do Iguaçu. Com temporais, vazão chegou a mais de 13,7 milhões de litros de água por segundo e Copel declara estado de emergência no sudoeste do Paraná. E agora o Estadão, dólar sobe com inflação nos Estados Unidos e chance de aumento de juros pelo Banco Central americano. Bolsa cai. Investidores estão atentos à possibilidade de aumento de juros do Federal Reserve. E no Valor Econômico, o chefe da diplomacia da União Europeia ameaça aniquilar exército russo de Putin se Putin usar bomba nuclear. Ainda que do ponto de vista militar seja algo duvidoso e politicamente suicida, o emprego de uma bomba atômica tática de baixa potência é vista como uma possibilidade baixa, mas existente entre analistas. E, por fim, o Globo: Brasil é o país com mais mortes por varíola dos macacos fora do continente africano, onde a doença é endêmica. São mais óbitos que os registrados nos Estados Unidos, embora o país norte-americano tenha o triplo de casos. E o preço médio dos alimentos básicos caiu quase 10% em setembro nos supermercados em comparação com o mês de julho. A pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados mostrou que as maiores quedas foram nos valores do leite, do óleo de soja e do feijão. A Abras registrou uma queda de 9,89% no preço de 12 itens da cesta de alimentos básicos de largo consumo. A pesquisa compara setembro com o último levantamento, que aconteceu em julho deste ano. Em agosto, não houve coleta de dados. As maiores baixas foram verificadas no leite longa-vida, no óleo de soja e no feijão. As altas foram registradas na farinha de mandioca e na farinha de trigo, também no queijo. A expectativa é positiva para o comércio em geral, por causa das festas de fim de ano e da Black Friday. A Abras cita ainda uma pesquisa do Instituto Ipsos, que mostra que a intenção de compras da classe C aumentou 32% na comparação com 2021. As classes A e B apresentaram elevação de 23%. E falando sobre saúde, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou a importância da vacinação contra a poliomielite em crianças de até 5 anos. Ele lembrou que a meta é vacinar 95% desse público. A polio foi erradicada no Brasil há quase 30 anos. Mas, com a queda na cobertura vacinal, o país corre o risco de ver a volta da doença, conhecida antigamente como paralisia infantil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou que a vacina contra a poliomielite é um dever dos pais e um direito das crianças. A campanha contra a polio, que iria até o dia 30 de setembro, foi prorrogada em vários estados porque não foi alcançada a meta. Até o momento, o Brasil conseguiu vacinar cerca de 62% desse público. A cobertura vacinal está baixa e nós precisamos fazer com que essas coberturas elas sejam recobradas. A meta é vacinar 95% das nossas crianças abaixo de 5 anos. Vocês sabem quantas são no Brasil? 15 milhões. Então vamos arregaçar as mangas, vamos furar a sola do sapato. Se os pais não trouxerem as crianças para a sala de vacinação, vamos buscar essas crianças com os nossos agentes comunitários de saúde, com a nossa estrutura de enfermagem. O importante é que consigamos cumprir o nosso papel. Apesar de erradicada no Brasil, a poliomielite circula principalmente na Ásia, em países como Afeganistão e Paquistão, tendo sido registrados casos neste ano em Israel e nos Estados Unidos. O risco é que o vírus seja importado de outras partes do mundo caso a população não esteja vacinada. O vírus da polio causa uma paralisia irreversível, geralmente nas pernas.
E entre as pessoas acometidas pela doença, de 5 a 10% morrem por paralisia dos músculos respiratórios. O número de mortes por meningite em Minas Gerais é maior do que o registrado em 2021. De janeiro a setembro deste ano, o estado já teve mais de 90 óbitos. Nos últimos 9 meses, o estado de Minas Gerais teve 617 casos confirmados e 92 óbitos por meningite. Já no ano passado, foram 522 diagnósticos e 50 mortes. Um dos casos mais recentes registrados em Minas foi a morte de um bebê de 3 meses em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, exames confirmaram que a criança estava com meningite pela bactéria pneumococo, que se aloja originalmente nas vias aéreas superiores. Já o surto vivido por São Paulo é causado por outra bactéria, a meningococo. A capital paulista registrou 5 casos na região de Vila Formosa e Aricanduva, na Zona Leste, entre 16 de julho e 15 de setembro. Esse tipo de organismo não está no corpo humano e tem uma capacidade de infecção maior. A maior forma de transmissão é o contato direto com pessoas pelas gotículas. Entre os adultos, o principal sintoma é dor de cabeça forte, mas em crianças menores, alguns outros sintomas podem ser notados, como a rigidez na nuca, febre alta e vômito. A principal forma de prevenção é a vacinação, que está disponível de forma gratuita pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Atualmente, a cobertura vacinal da meningocócica C em Minas Gerais está abaixo de 80%. Sendo que a meta do Ministério da Saúde é de 95%. E em mais destaques internacionais, olha só, a greve dos petroleiros na França se prolonga e já falta combustível em 1/3 dos postos do país. Cerca de 60% da capacidade de refino do país foram afetadas. A greve, que deixou sem combustíveis quase 1/3 dos postos de gasolina, sofreu 2 derrotas nesta quinta-feira na França. A requisição de pessoal pelo governo em um novo depósito e o fim da paralisação em uma refinaria. Desde o final de setembro, trabalhadores de 6 das 7 refinarias do país mantêm uma greve para exigir aumentos salariais. Nesta quinta, os empregados da Esso ExxonMobil em Fos-sur-Mer, no sul do país, encerraram o movimento. As longas filas de espera de motoristas desesperados, muitos que precisam dos carros para trabalhar, chamaram a atenção do governo, que, apesar dos pedidos iniciais de diálogo, decidiu intervir. Forçar os grevistas a trabalhar é uma medida excepcional. O principal precedente remonta a 2010, quando o governo do conservador Nicolas Sarkozy requisitou trabalhadores de refinarias em greve contra a reforma da Previdência. Na quarta, o governo já tinha ativado uma medida semelhante em um depósito da Esso ExxonMobil na refinaria de Gravenchon-Port-Jérôme, no norte do país, depois de críticas à inação, da qual o presidente Emmanuel Macron precisou se defender. E um mosaico de 1.600 anos foi descoberto na Síria. O achado arqueológico está entre os mais completos do país. Vamos conferir. O mosaico de 1.600 anos foi descoberto na cidade de Rastan, na província central de Homs. Mostra uma cena em que os detalhes e os nomes dos reis gregos que participaram da Guerra de Troia aparecem claramente, disse Raman Saad, diretor de escavações e estudos arqueológicos da Direção-Geral de Antiguidades e Museus. A parte descoberta até agora tem 20 metros de comprimento e 6 de largura. Este é o 9º mosaico descoberto no local. Terra de civilizações milenares, dos cananeus aos omíadas, passando pelos gregos, romanos e bizantinos, a Síria está repleta de tesouros arqueológicos. Mas alguns locais foram destruídos durante a guerra iniciada em 2011. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30, ao lado de Maria Alice Dias, com outras informações. Obrigado pela companhia e até já!